Exatamente. Pois é. O Nilo Moraes fez uma pergunta interessante. Está perguntando por que os templos budistas são tão distantes e inacessíveis. Lá no Japão é assim, né? Há alguns, não todos. O daqui não, né? O que... Não, é que é no meio da cidade. Super acessível. Tem templos que lá no Japão também que são... tem um que fica no meio de um quarteirão em Nagoya, né? Mas os templos mosteiros de treinamento às vezes acabam sendo na montanha, mais afastados. Por que culturalmente isso se deu, eu não sei. Eu com certeza acho que é um aspecto mais cultural do que necessariamente religioso, assim. A gente precisa de um certo isolamento, né? Senão a gente está ali naquele meio, mas existe SOD e sedes de SOD, matrizes de... Matriz não. Filiais, perdão, a palavra. Filiais de SOD, de ERED, que está no meio da cidade também. Então... É porque a gente vê muito aqueles filmes, né? Que para você chegar lá no templo, você tem que subir uma escada com milhares de degraus. Chegar lá em cima quase morrendo de cansaço para tomar água. Kung Fu Panda, né? Aí a pessoa tem essa ideia, assim. Mas acaba tendo isso mesmo, que fica longe, afastado e tal. É isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. A Yasmin está perguntando se é obrigado ao monge raspar a cabeça. Pode ter algum monge com cabelo, se ele optar, não, eu gosto do meu cabelo, não quero raspar, isso é permitido dentro do budismo ou não? O raspar a cabeça ele tem uma questão muito importante para a gente, né? Quando o Buda ele abandona o palácio, ele deixa as roupas e raspa o cabelo, que era por onde ele era identificado. Ele era um nobre, então ele tinha roupas suntuosas e um cabelo, que na época também as castas, né, também eram identificadas pelos cortes de cabelo. Então ele raspa o cabelo para que ele não fosse reconhecido como uma casta alta, né? Mas hoje é a mesma coisa com a gente, né? Eu tinha o cabelão aqui, né? Ah, é? Eu tinha cabelo enorme. Era metaleiro? Era monge metaleiro. O cara senta pra praticar o zen, depois que acaba, já liga o som Metallica no talo. Vai pro show do Angra. Hoje você, mesmo como monge, você continua ouvindo metal? Demais. Que da hora. Mais ou menos de 12h às 8h, enquanto eu tô trabalhando. Caramba, cara. Que legal, Nossa, eu gosto muito de metal. Mas tinha um cabelão. E isso é identidade. Isso também a gente fala uma coisa por meio do nosso cabelo, também é ser reconhecido. E para um metaleiro raspar o cabelo é um desapego total mesmo, velho. Mas você pode ter um cabelo curto e também meu cabelo, você pode ter pouco cabelo e ter super apegado. O apego é uma forma, o cabelo é uma forma de apego, uma forma da gente manifestar nossa individualidade. Então raspar cabelo, barba também, né? Barba também. Que acho que para mim hoje a parte mais difícil. Barba mantém, mas o cabelo para mim é tranquilo. É muito bom ser careca. Não, assim, se tem que raspar o cabelo, a Yasmin tá perguntando, né? Tente, porque a melhor coisa do mundo é raspar a cabeça. É muito prático, é muito agradável. Eu tenho vontade de fazer isso um dia. Nossa, é muito bom. Mas não precisa. Quer dizer, para passar pela cerimônia de ordenação, precisa. Mas você vai ter monges que tem cabelo, que depois retornam com cabelos deles, e isso vai de mestre para mestre. Vai ter mestre que vai falar, não, se você quiser ser meu discípulo, você tem que raspar. Você não pode ficar. Vai ter outros mestres que vão ser mais flexíveis e vão falar, não, tá tudo bem, pode ficar cabelo. E depois que você se tornar mestre, se tiver um metaleiro que quer ter a prática budista e virar monge também, você vai pedir para raspar ou não? Vou. Se eu raspei, não, tô brincando. Não, se um dia eu me tornar, né, vamos ver como... Tem que manter a tradição. Teve não diria que é uma briga aqui que estava rolando no chat aqui, mas um assunto no mínimo curioso, né? Tem um ouvinte aqui que é o Elbert Eustáquio, que durante o episódio todo, desde o início, ele falando, né? Se está na Bíblia ele concorda, se não está é blasfêmia. Depois ele vem falar que não acredita no budismo. No final, agora há pouco, ele comentou que o budismo é uma farsa, que não tem nada com nada. E, em contrapartida, o Vitor Orlandi, ele comenta em seguida te fazendo uma pergunta. Queria saber a explicação budista para pessoas que gostam de consumir conteúdo que elas não concordam, sendo que poderiam estar fazendo tantas outras coisas mais interessantes para ela.
Aí eu notei uma alfinetada aí de um ouvinte pro outro. E o cara tá o episódio todo falando que não concorda com o budismo, mas tá aqui assistindo. No episódio desse tem um rei enchendo o saco, cara. Desse ser chato, mano. Aí eu queria que você respondesse isso aí. Tipo, por que as pessoas elas consomem, igual o Vitor perguntou, um conteúdo que elas não gostam, mas estão lá consumindo? A explicação budista para isso. A explicação budista? Não, acho que o budismo não tem resposta para isso, não. É carência, o cara é carente, mano. Carente de atenção, só pode. Eu acho que a gente às vezes se apega a verdades, né? E elas foram necessárias em algum momento da nossa vida para que a gente continue a viver. Acho que para algumas pessoas funciona assim e continua reproduzindo. Eu acho que vai muito daquela pessoa, o homofóbico que é um gay enrostido, no fundo, sabe? Às vezes a gente tenta reprimir no outro algo que faz sentido pra gente. Então, às vezes a gente não pode se permitir escutar algo que fala sobre a gente, porque a gente não quer escutar da gente mesmo. Eu recomendo sentar em zazen também, ficar, né? Sentar ou ficar olhando. Ele não precisa deixar de ser cristão, né, cara? Não precisa. Não. Inclusive, e você falou logo no início, né, que o budismo abraça a todos, né, que queiram ter a prática de autoconhecimento, a prática de estar presente no momento, né? E, enfim, a pessoa não precisa abrir mão da religião dela para ter uma prática budista. Eu acredito que quando as pessoas elas deixam de ficar querendo só enxergar defeito nas coisas e passam a abrir o coração para ver o que aquilo tem de bom ali acrescentar, a vida dela muda bastante. Sim. Não é? Sim. E assim, eu acho que todo mundo tem um pouco a aprender uns com os outros, no final das contas. É exatamente isso. Eu acho que a gente não tem como... Desculpa, eu tô rindo porque eu vi um comentário aqui e é verdade, velho. Nicolas Cage? Já sabia que... Você viu que você não precisou nem falar, que eu já sabia. O Nicolas Cage. É mesmo. Agora eu tô reparando desde que eu traços, sou né? Pequenininho. Caramba. Eu sou de Poços de Caldas, né? Eu nasci em Poços de Caldas. Vim pra Belo Horizonte, tinha 4, 5 anos. Eu lembro de andando na rua em Poços de Caldas, parando minha mãe e falando, nossa, ele é igualzinho Nicolas Cage. Eu falei, tem 4 anos, como que uma criança parece Nicolas Cage? Nicolas Cage, pô. Nossa, agora que comentaram, eu tô reparando, realmente. É, do Nicolas Cage, eu sei. Que bacana. Teve um monte que veio do Japão, ano passado. Primeira coisa que ele olhou pra mim, japonês. Nicolas Cage! Nicolas Cage. Você tinha que ser sócio do Nicolas Cage, velho. Criar um perfil lá de sócio. Mandar um salve aqui também pra Tiffany, que tá gostando do episódio. Como é bom ver um podcast enriquecedor assim. Tá nítido que os hosts conhecem sobre o assunto e não caíram de paraquedas. Obrigado. Isso significa respeito pelo telespectador. Obrigado. Verdade. Satisfação. Então, de parabéns. Valeu a pena a gente ter ido lá no templo, lá meditar, para aprender antes de vir para o episódio. Eles já experienciaram. Tem muito que aprender ainda. Eles tiveram esse conhecimento na prática. Vocês foram viscerais. Vocês foram na experiência. Nós fomos mais vezes lá. Exatamente. Mais do que só tivessem lido isso, mas isso é verdade. Vocês podiam ter lido 1 milhão de coisas, mas o simples fato de vocês terem praticado alguma coisa, isso já tem um outro grau de às vezes vocês entendem o que eu estou falando só pela forma, né? O conteúdo, às vezes, ele não transmite tudo o que é, né? Vocês foram lá e sentaram É verdade, cara. A gente foi lá, tipo assim, com muitas dúvidas. A gente começou a prática, as pernas doeram para um caramba. Nossa, o pescoço dói tudo. Mas chega um certo momento, assim, que a gente acostuma, né? E depois que acaba, uma sensação de leveza, de paz. E dura por um bom tempo. E é muito bom. Tanto que eu perguntei pra ele, por que eu tô assim? Eu tô me sentindo leve, tá tudo bem mais claro na minha cabeça, parece que não tem problema, parece que eles desapareceram. Exato. E é muito legal, cara. A gente desapega desses problemas, né? E para fechar aqui uma última pergunta, também do Vitor, que ele tá bem interessado aqui sobre isso. Ele está perguntando o seguinte, queria saber a explicação budista para pessoas que gostam... não, esse aqui já foi, é o outro. Existem pessoas de outras religiões que buscam o budismo como um complemento para a resposta da vida? Tipo, já teve algum relato para você de pessoas que sentem um vácuo em um determinado tema dentro da religião delas, que chegam para o budismo para tentar preencher, mesmo deixando de abdicar da religião dela em si? Sim. Estava agora no Rio de Janeiro, conversando com minha madrinha, com a Anitta e com o Marcelo, o marido dela. E é exatamente isso, a experiência dos dois, que
ver que existe no budismo algo que pode acrescentar. E tá tudo certo para os budistas você pegar parte daquilo que vai servir para você trilhar o seu caminho. Tem pessoas que não precisam de uma única verdade para trilhar um caminho. Tem outras que precisam. E já acontece direto, né? Assim, né? Toda terça, todo domingo praticamente, chega alguém e fala assim, nossa, eu tô muito ansioso. Tô muito ansioso. Se eu assentar aqui vai ajudar? Eu falo, vai ajudar. Ou eu queria me aceitar. Já aconteceu isso. Acontece muito, principalmente com doenças psiquiátricas, né? Transtornos psiquiátricos. A pessoa que sofre com algum tipo de ansiedade, depressão, que encontra parte da resposta em Deus e outra parte da resposta nessa complementação de Deus, que pode ser a prática da religião, do budismo, né, da meditação, que fala assim, pô, eu queria olhar para mim mesmo e ver me aceitar da forma como eu sou. Acontece bastante, sabe? Acho que o budismo zen, o zazen é muito procurado por pessoas que estão sofrendo com transtorno de ansiedade, com depressão ou outros transtornos, né? Acaba sendo uma alternativa para respostas que não foram encontradas em outros contextos, sabe? Que bacana. Que aparentemente as pessoas acabam achando alguma coisa, acabam ficando, né? Mas a gente também não coloca que a solução é por meio da meditação. Você tem que tomar remédio, né? Remédios psiquiátricos, tem que fazer terapia. Mas a religião budista, né, o zazen, ele pode complementar nesse sentido, sim. Eu acho magnífico essa parte do budismo, a questão de ter os pés no chão, né? Não promete algo que não pode cumprir, né? Porque a gente vê muitas religiões prometendo a salvação, aquela coisa, prometendo coisas que o próprio Messias da religião delas não prometeu, né? Às vezes uma questão de um privilégio num plano superior, alguma coisa assim. E o budismo não, ele fala, olha, pelo menos até onde eu entendi, tá? Ele chega até um determinado ponto e fala, olha, daqui para frente a gente não sabe o que existe. O que a gente sabe que existe o agora, que existe as possibilidades de aprendizado e que você pode ser um ser humano mais interessante, mais útil, tanto para si como para as pessoas ao seu redor. Então, o que deve se fazer é viver o momento presente. As incertezas, a gente não tem domínio sobre elas. Então, se é uma coisa que foge da nossa alçada, não tem por que a gente gastar foco e energia em prol disso. Então, eu acho fascinante. Daqui para frente é com você. Bicho, daqui pra frente com você. Eu não tenho certeza. Então, também não tenho, mano. Não tenho. E eu também tô sofrendo. Acho que esse que é a grande questão. Isso gera aquele sentimento de comunhão, aquele sentimento de você pertencer a um grupo, né? Isso que eu acho legal. Os monges, os praticantes, os budistas, tá todo mundo sofrendo. A gente está sofrendo. A gente está insatisfeito. A gente tem uma angústia. E a gente também não sabe essa resposta. E a gente está caminhando junto, tentando encontrar. Daqui para frente eu tenho que lidar com isso. Não adianta fugir ou achar um refúgio em uma palavra, alguma coisa, se eu for estar mascarando essa questão dentro de mim, sabe? Então, chega um momento que o budismo fala, você está procurando, bicho? Também tô. Bora junto. Quem sabe a gente acha. Bacana demais. A Elisete está perguntando aqui se monge pode namorar ou ter família. Ô, Elisete, a gente falou um tempão sobre isso. É só voltar um pouco no episódio que depois você consegue ver. E o André Wolf está perguntando como ele faz para praticar o budismo e se tem algum momento voltado para iniciantes. E como a gente já está finalizando, né? E você vai dar seus recados finais aí, você já deve falar, né, sobre o tempo das alterosas, que é onde ele pode estar iniciando, contatando vocês. Esse André Wolf é o famoso meu irmão. Ah, é seu irmão. André Fagundes. E antes de você dar os recados finais, cara, eu queria agradecer a sua presença aqui. Obrigado por ter aceitado o convite, ter passado esse conhecimento, bater esse papo aqui com a gente. E obrigado também ao monge Mokugen, que autorizou, né? Deixou a gente trazer você aqui para estar conversando com a gente e dizer que adorei o episódio e muito obrigado pelo livro. Que bom. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço porque é isso. Eu sou um monge noviço. O plano era vir com o Jiansan, né? Pudesse dar uma outra perspectiva também. Vocês decidiram manter mesmo como imprevisto.
muito obrigado. Eu acho que assim, é um espaço que vocês estão de parabéns de terem o que vocês construíram até hoje. Vocês estão crescendo e né, não é isso que mede sucesso, se é o crescimento na rede social ou não. Se vocês já fazem, já é sucesso. Mas muito obrigado, vocês estão de parabéns e que bom que vocês estão abertos para receber e também falem com outras linhagens budistas, dependendo com certeza, como a gente for, tá aberto aí essas pra coisas, porque eu sou limitado na minha perspectiva do Zen. Que isso, bacana demais, eu achei muito top esse conhecimento. Eu achei sensacional, cara. Só agradecer mesmo. Realmente, eu já gostava do budismo antes mesmo do monge Mokugen ter vindo, né? Eu já tinha uma certa familiaridade pelos preceitos que o budismo prega, que era algo que tem a ver um pouco com os meus princípios. E assim, cara, satisfação gigante. Realmente, eu sabia, né, que o episódio seria bom, mas você veio e superou as expectativas. Muito obrigado pela sua presença e pelo presente também. Presente, né? Esse é presente. Presente aí. Tem uma passagem do Kung Fu Panda que fala isso, né? O antes é história, o futuro é imaginação, mas o agora é um presente. Mas o presente uma dádiva. É uma dádiva. É por isso que se chama presente. Mas agora é uma dádiva. É por isso que se chama presente, né? Mas respondeu o André. Pode falar agora? Isso, pode. Então a gente tem recados finais, é isso? Recados finais? Aí, olhando para aquela câmera. A câmera é toda sua. Então tá bom. Primeiramente, né? Obrigado, né? Novamente. Obrigado a todos que estão de casa por terem ficado escutando. Obrigado por me receberem, por poder falar. Eu sou um monge hoje vinculado com o Templo Zen das Alterosas. O Templo Zen das Alterosas é um templo que existe aqui em Belo Horizonte desde o ano de 2013. O abade do templo é o Mokugen Roshi. Ele treinou 22 anos no Japão. No ano de 2023, ele me ordenou monge. Hoje estou eu e mais o Jian-san e o Mokugen Roshi lá praticando, né, recebendo vocês. A gente tem a prática de meditação com a prática principal. Nas terças-feiras, a gente tem o Zazen para iniciante às 7h30 da manhã. 7h30 da noite. Terças-feiras, 7h30 da noite, no Templo Zen das Alterosas, presencial. Um Zazen mais curto, de 25 minutos. E nos domingos, com o Mokugen Roshi, a gente tem a prática de 40 minutos, né? Ele faz uma palestra, a gente recita sutras e também a gente tem prática online. Então, se você está em casa, né, não tem, ou está fora de Belo Horizonte, não tem como ir no templo, a gente também tem o Zazen online nas segundas-feiras, que é um Zazen de 40 minutos com o Mokugen Roshi, o Zazen às 7h50 da noite, para todo mundo poder participar e praticar em casa também. E é isso.